E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! No Parque Estadual Big Timber, um fenômeno paranormal está ocorrendo na cabana de um lenhador falecido há mais de um século. Depois que a fornalha acende sozinha, o próprio lenhador se reergue, voltando do além com sede de vingança. Como hoje é terça-feira de carnaval, ele honra a tradição americana de preparar panquecas, antes de sair para aterrorizar suas vítimas. Ignorando o perigo que correm, um grupo de adolescentes está a caminho do parque, onde vão trabalhar como monitores no acampamento da igreja. A novata do grupo é uma garota chamada Faith, e seu jeito quieto desperta a curiosidade geral. Além disso, os garotos não conseguem evitar pensamentos impuros na sua presença, o que provoca a inveja de algumas garotas, principalmente a maldosa Danielle. Faith não se deixa abalar e as duas começam a trocar insultos disfarçados de versos bíblicos. Sua atitude é inspiradora para a tímida Jacqueline, que então decide ser sua amiga. O diretor do acampamento tenta obter a atenção do grupo com técnicas de respiração. Sendo completamente ignorado, ele acaba perdendo a calma e manda todo mundo calar a boca. Ele então diz que seu nome é Doug e promete pizza grátis no fim da viagem, mas só se todos se comportarem. Quando o ônibus passa pelo Dr. Peter Shirtcliffe, ele pergunta ao atendente de uma venda para onde aquela turma está indo. Ele diz que todo ano a igreja envia jovens monitores para o acampamento infantil Good Friends, onde vão receber um grupo de crianças a partir de amanhã. Ouvindo isso, Peter decide comprar uma grande quantidade de munição, além de um pacote de panquecas. Já no parque, Doug explica ao motorista Leon onde buscar as crianças em seguida, frisando que deve trazê-las direto para lá em vez de levá-las ao cassino como da última vez. Com o grupo todo reunido, Doug apresenta sua colega Teresa e o cozinheiro Red. Os três falam com animação forçada e tratam o grupo de adolescentes como se estivessem na pré-escola. As únicas que parecem animadas são as amigas Kendra e Courtney, as primeiras da lista de chamada. Teresa está distribuindo as tarefas conforme chama os nomes e Faith é a próxima. Junto com Jacqueline, ela vai ficar responsável pela área do vôlei. Ainda muito concentrados nas curvas da novata, Jeff e Stan nem escutam quando o diretor chama seus nomes. Outro que claramente não deu ouvidos a Doug é o motorista. Em vez de buscar as crianças, ele resolve arranjar um pouco de recreação para si próprio e convida duas profissionais para passar um tempinho no ônibus escolar. Mais interessadas no celular do que em Leon, elas não sabem que o temível lenhador está chegando com uma pilha de panquecas gigantes. Uma delas se assusta quando ouve a porta do ônibus abrindo. A outra diz que ela é muito paranoica, mas logo percebe seu erro ao ver o homem mascarado bem atrás da amiga. Com um único golpe de machado, ele manda suas cabeças pelos ares. Leon demora alguns instantes para notar que suas amigas se foram e logo se torna a terceira vítima. Então vemos que a grelha está encostada no ônibus e o que está regando as panquecas não é calda de morango. Na quadra de vôlei, Jacqueline e Faith percebem que há alguém escondido atrás dos montes de feno. Faith vai até lá investigar e flagra um garoto chamado Ernie com um binóculo. Ele diz que estava observando os pássaros, mas seu caderno de desenhos mostra temas muito diferentes. Ignorando suas tarefas, Jeff e Stan conversam sobre as meninas da turma. Stan ainda está obcecado com Faith, mas Jeff acha que Courtney e Kendra são mais fáceis. A folga dos dois chega ao fim quando um funcionário chamado Alberto os arrasta para o serviço no estábulo e ainda rouba toda a erva deles. Torcendo para que faça efeito logo, os rapazes esculpem estátuas de si mesmo com esterco e fogem, enganando o capataz. Alberto já está tão alterado que conversa em voz alta com a foto de sua ex. Quando o lenhador chega ao estábulo, ele vê a imagem de Carmenzita no lugar dele e até esfrega o rosto em sua barba, achando que está cheirando os cabelos da musa. Então Alberto diz que ela deve perdoá-lo porque a vida é muito curta. E o visitante decide que é hora de demonstrar esse fato. Ele o ergue segurando em seu pescoço e arranca sua cabeça. Os dois amigos ainda estão procurando Kendra e Courtney quando passam pela cabana onde Teresa está se trocando, e decidem assistir ao show pela janela. Doug pega os dois no flagra e ameaça suspender a pizza. Então conhecemos uma guarda florestal chamada Luann Potts, que é a responsável pelo parque Big Timber. É com ela que Peter vai falar sobre a questão do acampamento, pedindo que ela inicie a evacuação do parque inteiro imediatamente. Quando ela pergunta o motivo, ele explica que a área é assombrada por um lenhador morto-vivo. Luann diz que esse tipo de maluquice é bastante comum, mas lamenta não ter tempo de atender aos pedidos de todo lunático que aparece com uma história dessas. Ela pede ao seu colega Shep que acompanhe o doutor até a porta, mas Peter insiste em mostrar sua coleção de recortes de jornal. As notícias mostram que há uma onda de crimes na região a cada 30 anos e o fenômeno sempre ocorre na terça-feira gorda. Embora Shep fique muito impressionado, Luann se irrita ainda mais com a história mirabolante e expulsa Peter do escritório. Mas antes que ele vá embora, Shep sai de fininho e propõe um acordo. Ele quer ficar com uma receita de almôndegas que, por acaso, está no verso de uma das notícias. Em troca, ele explica a Peter o caminho até o Good Friends.
No acampamento, Courtney e Kendra estão se bronzeando num lago. Sempre espionando garotas, Ernie agradece ao destino pela visão, principalmente quando elas decidem que os biquínis não são necessários. Courtney, que parece ser a única religiosa além de Jacqueline, fica um pouco na dúvida de início. Mas Kendra explica que ter vergonha também é pecado, convencendo a amiga com facilidade. Hipnotizado pelas duas, Ernie nem escuta quando o machado começa a cortar a árvore ao lado e só percebe que há algo errado quando é tarde demais. O tronco desaba bem em cima dele e então vemos que novamente o lenhador posicionou suas panquecas de forma estratégica. É como se cada uma das vítimas estivesse contribuindo com um pouco da cauda macabra. O ataque passa despercebido pelas meninas e elas decidem sair da água quando escutam um trovão. Ainda longe delas, Jeff e Stan estão correndo pela trilha quando trombam com Faith e suas colegas. Vendo a moça tão de perto, Jeff muda de ideia sobre o alvo e os dois amigos se separam. Ele acompanha Faith até o refeitório enquanto Stan continua procurando Kendra e Courtney. Do outro lado do parque, Danielle consegue escapar de suas tarefas para se divertir com um rapaz chamado Trevor. Ela pede que ele vá buscar um cigarro e o rapaz obedece a contragosto. A grelha sinistra está bem no meio da trilha e Trevor mal tem tempo de achar aquilo estranho antes que a mão do lenhador o levante no ar pelo pescoço. Ouvindo o grito do rapaz, Danielle acha que ele está brincando e fica muito brava, dizendo que consegue ver seus movimentos no meio dos arbustos. Sem saber, ela começa a provocar o morto-vivo vingativo, tirando sarro do seu modo de se esconder. Então ela exige que Trevor apareça e fica horrorizada quando o lenhador atende ao seu pedido. Não há tempo para correr antes que ele venha pegá-la também. E agarrando seus pulsos e tornozelos, ele começa a dobrar seu corpo até deixá-la imobilizada e então vai buscar uma panqueca. Cobrindo Danielle com uma toalha, ele parece querer usá-la como mesa, mas acaba desistindo porque ela não para de falar. No refeitório, Faith está usando a famosa massa de J.T. Jepson para fazer panquecas. Red vê que ela está improvisando a receita e pede para experimentar. Escondendo uma careta, ele diz que ficou ótimo. A mesma coisa acontece quando Jeff chega e, pelo jeito, ninguém tem coragem de dizer a verdade sobre seus dotes culinários. Enquanto Red procura o galão de calda de panqueca que sumiu, Faith e Jeff bagunçam a cozinha com uma guerra de ingredientes. Conforme outros monitores se juntam a eles, a brincadeira rapidamente sai do controle e até flechas de espetinhos em chamas começam a voar para todo lado. Quando Faith é atingida na barriga, Jeff pede que os colegas parem de pegar pesado, sendo imediatamente coberto de tortas e purês. O mesmo acontece com Jacqueline assim que ela chega. No escritório da guarda florestal, Luanne estraga a sobremesa de Shep com tarefas do trabalho. Ela está investigando o sumiço de duas pessoas e, sem perceber, começa a folhear os recortes de jornal. Só por precaução, ela decide investigar Peter e telefona para um colega pedindo um breve relatório. Então ela escuta um baque suspeito muito próximo da sala onde está. Já sacando sua arma, ela percorre todo o escritório até a varanda sem encontrar nada de estranho. Porém, assim que ela se vira para entrar de novo, o lenhador está parado na porta bem na sua frente. Ele a empurra com uma força descomunal e Luanne vai parar longe, mas se levanta disparando e não erra um único tiro. Mesmo depois que ele já está caído, ela chega mais perto e continua atirando por via das dúvidas. Certa de que acabou com a ameaça, ela entra e vai até o telefone. Porém, seu inimigo já está de pé e impede que ela chame reforços com uma machadinha certeira no meio de suas costas. Luanne se arrasta de volta até a mesa com muita dificuldade e começa a jogar nele todos os enfeites que consegue alcançar. Nada surte muito efeito até que ela atira o jarro cheio de calda de panquecas que Shep estava usando antes de sair. Isso afeta o morto-vivo de uma forma inesperada e uma fumaça começa a sair dele, que vai embora enfurecido. Luanne urra de dor ao remover a machadinha e então desmaia no chão. Finalmente, Stan consegue se juntar a Courtney e Kendra, que estão arrumando os figurinos no teatro. Inventando na hora uma passagem da Bíblia, ele convence as duas de que as bebidas estão liberadas. Então os três fazem a festa e Stan até se veste de Jesus, até que o lenhador chega já destruindo o palco. Ele agarra a cabeça de Stan e começa a bater com ela no mural de avisos enquanto as meninas fogem gritando. Kendra acaba pisando numa armadilha e é içada de cabeça para baixo. Ela implora que Courtney não a deixe sozinha, mas a amiga diz que precisa procurar ajuda. Kendra continua gritando e minutos depois o grotesco zumbi aparece bem na sua frente. Dessa vez ele resolve ser prático e já instala uma torneira na testa da vítima, deixando as panquecas embaixo e facilitando todo o processo. Ainda correndo pela mata, Courtney é atingida em cheio por uma panqueca e cai de costas. Ela fica sem reação e infelizmente o lenhador se aproxima e acaba com a vida dela. Agora Peter já chegou ao acampamento e está se apresentando aos monitores. Ele convoca uma reunião geral e explica que todos precisam sair dali porque o parque é amaldiçoado. Indignado, Doug pede que ele se retire e ameaça chamar a polícia. O doutor então mostra o pacote de massa de panquecas J.T. Jepson e diz que aquilo é uma caixa de mentiras. Jeff acha graça na conversa maluca dele, mas a jovem Faith está muito calada e pensativa.
O resto da plateia está começando a se irritar com Peter. Então ele começa a contar a história da maldição do parque desde o princípio, na terça-feira gorda de 1892. Jepson estava no parque quando sentiu um aroma delicioso que o levou até a cabana de um humilde lenhador. Seu nome era Nehemiah Easterday e ele convidou o visitante para provar suas magníficas panquecas. O sabor era tão inigualável que Jepson imediatamente viu o potencial de vendas, mas Easterday se recusou a passar a receita, alegando ser um segredo de família. Dominado pela sede de sucesso, Jepson afogou seu anfitrião na panela de calda e vasculhou a cabana até achar a receita dentro de uma onça de pelúcia. Peter diz que o resto da história todos já sabem. Jepson se tornou um magnata das panquecas e ganhou milhões de dólares. Nesse momento, Faith interrompe a história, chamando Peter de mentiroso. Quando Jeff pergunta o que tudo isso tem a ver com a segurança deles agora, Peter percebe que esqueceu de contar a parte mais importante. 30 anos depois da traição, o lenhador ressuscitou na terça-feira gorda e percorreu o parque com uma torre de panquecas em sua enorme grelha. Dezenas de pessoas perderam suas vidas e apenas uma sobreviveu. Farto desse assunto mórbido, Doug ordena que Red expulse o visitante. Peter sai bradando premonições e adverte que se o lenhador terminar de comer as panquecas, ele se tornará invencível. Doug comemora o retorno da paz quando Peter se retira, mas Red parece intrigado e Faith sai da cozinha correndo. Jeff vai atrás dela e pergunta qual é o problema, mas ela só diz que se assustou com a história. Rechaçado por todos, Peter está quase indo embora quando Luana aparece no meio da estrada pedindo ajuda. Tudo o que ela tem tempo de dizer antes de desmaiar é a palavra cauda. Vendo de longe que ela entrou no carro, Shep aparece para lembrá-la de trazer ovos quando voltar. E é justamente a gula que acaba com ele. Topando com a grelha na beira da estrada, ele fica fascinado com o tamanho das panquecas. E não repara o grande lenhador se aproximando pelas costas e que logo inicia um ataque. No refeitório do acampamento, os monitores também estão prontos para saborear suas panquecas. Red se desculpa pela falta de calda e sugere outros acompanhamentos, explicando que não achou o galão em lugar nenhum. Desejando bom apetite a todos, ele se despede da turma por hoje. Teresa pede a Jacqueline que faça as orações e todos se surpreendem com sua criatividade. Empolgada com a chance de lavar a alma, ela não se envergonha e confessa os pecados que gostaria de realizar com Doug. Os adultos encurtam a prece assim que percebem o rumo inesperado de suas palavras. É só no meio do jantar que Doug dá pela falta de Ernie. Há vários outros monitores que não vieram, mas ele só estranha a ausência do garoto porque ele nunca perde uma refeição. Suas dúvidas são logo respondidas, pois a próxima coisa que ele tira da bandeja não é uma panqueca, e sim o rosto planificado de Ernie. Doug nem consegue falar de tanto nojo e Teresa começa a gritar quando vê o que ele está segurando. Bem nessa hora, o lenhador derruba a porta do refeitório com um chute. Reg derruba a fornada que vinha trazendo ao se deparar com aquela figura. Jacqueline se levanta e diz um palavrão pela primeira e última vez. O machado do lenhador rodopia no ar várias vezes antes de acertá-la. Todos entram em pânico e começam a gritar. Enquanto Red segura a porta da cozinha e chama os adolescentes, Doug se esconde sozinho embaixo de uma mesa. Na primeira oportunidade de fugir, ele empurra um dos jovens para chegar até a porta e gira o trinco assim que se vê do outro lado. Red diz que eles precisam ajudar os que ficaram para trás e ele pergunta se o cozinheiro está maluco, deixando bem claro que não vai abrir aquela porta nem para Jesus Cristo em pessoa. Nesse momento, o invasor atira uma pessoa no quadro de luz, fazendo cair a eletricidade. Quando Red ameaça passar pela porta na marra, Doug tira do bolso uma minúscula lâmina de barbear e diz que vai se defender com aquilo. Mas ele logo larga o objeto com um susto quando Teresa começa a esmurrar a porta do outro lado, implorando abrigo ao colega. Ninguém se mexe para ajudá-la e o lenhador a ataca ali mesmo, removendo suas próteses de silicone que saem voando até nocautear mais um monitor. Como não sobrou mais ninguém no refeitório, o morto-vivo começa a forçar a passagem para a cozinha e Doug abandona seu posto mais do que depressa. Além de Red, Faith e Jeff também estão tentando fugir. Enquanto eles lutam para subir a porta da garagem, Faith avisa que o lenhador já está quase chegando. Jeff segura a porta para que ela passe com Red primeiro, mas demora muito para se juntar a eles e o inimigo o atinge pelas costas. Faith fica muito abalada ao ver seu futuro namorado sendo arrastado para a escuridão, mas Red interrompe o transe com um chacoalho, dizendo que não há mais nada que possam fazer por Jeff. Então os dois continuam correndo até ver uma garota sentada num banco de costas para eles. Red tenta avisá-la sobre o que está ocorrendo, mas ao tocá-la eles percebem que estão falando com um amontoado de partes já separadas. Para piorar, o lenhador já os alcançou, então os dois correm para dentro do estábulo e tentam se esconder. A luz ofusca a visão deles através das tábuas quando o som de passos começa a se aproximar. Os dois se armam como podem e saem do estábulo prontos para contra-atacar, mas descobrem que quem está chegando é Peter. Ele conseguiu decifrar o que Luan quis dizer no carro e explica a eles a descoberta.
A cauda das panquecas é o ponto fraco do lenhador, pois foi nela que sua forma humana se afogou há mais de um século. Red não gosta da ideia de enfrentar aquele monstro com um punhado de doce, mas Fate topa o plano na hora. Eles então descobrem que Doug também estava se escondendo ali o tempo todo. Ele começa a reclamar do barulho que estão fazendo, pois pode atrair o vilão para aqueles lados. Dizendo que eles todos vão se dar mal e só ele vai escapar, Doug corre direto para uma das armadilhas espalhadas pelo parque, e tem seu corpo cortado ao meio. Peter lembra os outros dois que o lenhador ficará muito mais forte quando comer a última panqueca e então Fate pega uma motosserra determinada a derrotar o monstro. Red pergunta por que eles não usam o carro de Peter e o doutor é forçado a confessar que não cabem mais pessoas em seu veículo. Decepcionado com a pouca ajuda dele, Red se junta a Fate e os dois encontram a cabana onde tudo começou. Fate mostra que a grelha está vazia, o que significa que o pior já aconteceu. Confirmando suas suspeitas, o lenhador emerge da fornalha em sua versão mais poderosa. Sem paciência com o amadorismo de seus rivais, ele atira as ferramentas dos dois pela janela. Ambos tentam contra-atacar, mas não tem êxito. Shep aparece na porta, anunciando que sobreviveu e está pronto para salvar a todos, mas sua empolgação dura poucos segundos, devido à óbvia presença do lenhador bem ao seu lado. O próximo salvador é Peter, que chega à cabana falando num tom de exorcista e descarrega a espingarda no lenhador. Isso não o detém por muito tempo, então Peter é forçado a usar o próprio plano e atacar o Brutamontes com a cauda de panqueca. Infelizmente, o sachê é muito difícil de abrir. Peter apela para os punhos, o que resulta num espetáculo sofrível. O lenhador parece nem sentir seus socos e o derruba com um tapa só. Fate pega a espingarda, mas Peter avisa que está vazia. Erguida pelo pescoço e arremessada para dentro da cabana, ela encontra o galão que sumiu da cozinha. Seguindo as instruções de Peter, ela se lambuza inteira com a cauda antes de partir para o confronto final. Usando sua última cartada, ela finalmente revela que é a tataraneta de Jepson. Culpando o lenhador pela sua falta de tino comercial, ela diz que vai herdar toda a fortuna da família, ficando rica às custas de sua receita. Furioso com a audácia da garota, o lenhador avança para matar a jovem, porém mesmo ele tendo muita força, a cauda o corrói antes que ele possa esganar e matar Faith. Peter e Red ficam aliviados ao vê-la saindo da cabana vitoriosa. O lenhador ressuscita por um breve momento, mas uma explosão o destrói junto com seu lar logo em seguida. De manhã, os sobreviventes pedem carona na estrada. Vendo que eles passaram por uma longa noite, o motorista pergunta se estão com fome e sugere parar numa casa de panquecas. Porém, qualquer um depois desse terror não aceitaria o convite.